Um VET da imagem que termina de fazer uma pós-graduação, uma residência, um curso de imagem, o que ele está buscando? Ele quer se inserir no mercado, atrair mais clientes, ter mais indicações de exames, se tornar uma referência, reconhecido profissionalmente na sua região, ser valorizado e, obviamente, busca também o retorno financeiro em cima disso. E você sabia que investir na fidelização dos clientes que você conquista traz mais retorno financeiro do que ficar constantemente atraindo novos clientes? Segundo o John Batterson, que é um grande estudioso de marketing de serviço, ele traz que investir na fidelização dos clientes pode trazer um retorno financeiro de 30 a 85% de lucro, dependendo do setor de serviço. Mas agora vem o ponto. O que são clientes fiéis ao seu serviço de imagem? Eu vou trocar a palavra fiel, porque a palavra fidelização fica parecendo que o cliente ele só faz exame com você e ele é proibido, ele não pode, em hipótese alguma, estar fazendo exame com outro colega, com outra pessoa. Porque se ele fizer isso, parece que ele não é fiel. Então eu vou trocar a palavra fiel por leal. E aí a gente vai até o final desse vídeo falando sobre lealdade de cliente. E o que é um cliente leal? Cliente leal ao seu serviço de imagem é aquele que faz questão de fazer um exame com você. É aquele que se sente seguro com você. Ele gosta da maneira com que você fala, como você age, da tranquilidade que você passa para o tutor, para o próprio veterinário da equipe, o suporte que você dá. Um jeitinho que só você tem. Ele indica os seus exames, não só na requisição, mas também para outros colegas. E eles gostam de estar usando, fazendo questão de usar o seu serviço, mesmo que em alguma situação específica ele precise usar um outro serviço. Por exemplo, imagina que você você gosta de uma marca de roupa. Imagina, as mulheres, né, têm uma marca de roupa que ela é preferida. E ela, dentro do guarda-roupa dela, ela só tem aquela marca, ou ela também tem outras marcas? Ela tem outras marcas. Mas se uma amiga pedir uma indicação de uma blusa, de uma saia, a chance de você indicar a roupa da marca que você prefere é muito grande, ou seja, você é leal à sua marca, mesmo que você não tenha só no seu guarda-roupa, só roupa desta marca. Então, isso cabe também para os seus clientes. E agora, como fidelizar? Como ter clientes leais ao seu serviço de imagem? Antes de trazer isso, se você ainda não me conhece, eu sou o Vicente, eu sou radiologista veterinário, eu trabalho com ultrassom, raio-x, tomografia. Eu tenho 4 modelos de negócio na área da imagem, eu tenho um centro diagnóstico, unidades hospitalares, teleradiologia e serviço volante. E, além disso, eu sou criador do programa online Imagem Dourada, que treina dezenas de veterinários da imagem a trabalharem de uma forma mais eficiente, valorizada e lucrativa. E aqui, nesse vídeo, você vai aprender a estratégia de transformar os seus clientes em clientes leais, que façam questão de estar consumindo o seu serviço e tá o quê? Aumentando o retorno financeiro, principalmente a médio e longo prazo. E agora, o que não é um cliente fiel, leal? É você
usar uma estratégia de uma promessa irresistível e forçar o seu cliente a usar o seu serviço. Mas, Vicente, como que você força um cliente a usar o serviço? Você dá uma promessa irresistível para ele. Por exemplo, se você fizer um exame comigo, eu te dou uma comissão de 20% sobre o exame. Ou eu te dou R$ 50 em cada exame que você me indicar. Ou então, olha, a cada 5 exames que você fizer, eu dou um desconto para você e ao invés do meu exame ser R$ 150, eu faço a 130 para você. Isso são promessas irresistíveis, né? Você quer entregar essa estratégia, que é uma estratégia que existe mesmo, você quer dar um benefício financeiro para o cliente e isso passa a ser atrativo para ele e ele começa a consumir o seu serviço, certo? Agora, você precisa saber que essa estratégia, ela gera uma retenção do cliente, mas ela não gera lealdade. Por quê? Porque é simples. Porque ele está vinculado a esse benefício monetário. Basta um concorrente oferecer um benefício maior do que o seu, um benefício monetário maior do que o seu, que esse cliente ele migra. Ele deixa de usar o seu serviço. Porque ele não está fazendo questão do seu serviço, ele está fazendo questão do dinheiro que ele está recebendo. Porque é a única vantagem que ele consegue enxergar. E às vezes, até a única vantagem que você consegue mostrar. Porque essa estratégia é uma estratégia, inclusive, simples, né? Ela é simples. Já sei. Eu vou cobrar um exame e vou dar uma comissão para o cliente. É simples. Qualquer um pensa nisso. E aí o cliente, ele vai ficar retido, né? Retido com você. Você consegue me entender isso? Que ele vai estar fazendo sempre exame com você, sempre. Mas aí chega um concorrente e fala assim: então você ganha R$ 50 em cada exame? Eu te dou 60. O cliente, é mais interessante. E ele vai. Não existe fidelização, não existe a lealdade aí. E no médio e longo prazo, isso é totalmente insustentável. E o que você vai precisar fazer se você estiver usando essa estratégia? Quando você perder esse cliente, você vai ter que buscar outro. E aí você fica constantemente buscando novos clientes para ter mais exame. E esse ciclo, ao longo do tempo, ele é desgastante, ele é caro, não é sustentável. Principalmente nós, prestadores de serviço, que temos um tempo limitado. Ou seja, a gente tem um espaço de tempo que a gente consegue fazer X exames. Nós mesmo, você. Quantos exames você consegue fazer por dia? Quantos? Tem um máximo. Se você ultrapassar essa máxima, você vai começar o quê? A estar perdendo a qualidade do seu serviço. Agora, tá bom, Vicente. Mas vamos falar aqui de estratégias leais. O que seriam estratégias que trouxessem a lealdade do cliente ao uso do seu serviço? Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Um cliente leal é aquele cliente que ele é honesto com você. Você estimula isso. E eu vou dar um exemplo, tá? Eu tenho um cliente que ele é muito leal ao meu serviço. Ele faz questão de estar fazendo o exame dentro da minha empresa, dentro do meu negócio. Ele encaminha exames para mim constantemente. Todo dia eu pego uma requisição dele. E certa vez ele me ligou que ele estava com um paciente internado na clínica dele, precisando muito fazer um ultrassom lá. E dentro do meu serviço volante, eu não ia conseguir prestar o serviço para ele lá. Então ele me ligou
e perguntou: Vicente, você pode atender esse paciente aqui para mim? Ele está internado. Ele me explicou o caso. Aí eu falei com ele: cliente, infelizmente eu não consigo. E pelo visto você também, eu não consigo ir aí. E pelo visto você também não consegue encaminhar ele para cá, para o meu centro de diagnóstico, para eu fazer rápido, não é verdade? Ele: é verdade. Ele falou: então, olha, então eu vou buscar uma solução aqui, vou ver quem consegue fazer esse exame, tá bom? E qualquer coisa eu te falo se eu não conseguir. Aí eu disse para ele: beleza, ótimo, perfeito, vai ser uma boa solução. Olha como esse cliente foi leal. Porque, primeiro, ele queria usar o meu serviço, mas eu não pude. Eu não tinha condições de atendê-lo. E ele foi buscar uma outra alternativa. E ele conseguiu o exame. E era exatamente aquilo que ele precisava. E como eu não tenho o relacionamento com ele é de lealdade, onde os dois são livres, ele também não se sentiu preso e obrigado a se virar para fazer o exame só comigo, porque ele precisaria estar resolvendo aquele problema dele. E ele teve essa liberdade. Ou seja, ele continua leal a mim, ele continua me indicando, ele continua indicando os exames, tanto com requisições, tanto conversando com o tutor, pedindo, fazendo questão que faça o exame dentro do meu negócio, dentro da minha empresa. Isso é um cliente leal. Tem um outro exemplo também de lealdade, aonde o cliente ele é leal a você por fazer parte da sua história profissional, da sua trajetória profissional, porque sempre quando a gente vai começar no mercado, sempre tem aquele que nos dá as mãos, não é verdade? Aquele que nos dá apoio, que nos dá a oportunidade de começar a se inserir no mercado. Sempre tem aquele primeiro exame que você foi indicado, não é? E tem clientes que eles valorizam isso, que eles se tornam leais por fazer parte da sua história. Ou seja, eles se sentem importante, acham que foi importante para a sua vida profissional. E às vezes você vai conseguindo, conquista um sucesso, onde ele chega e fala: nossa, ele tem esse sucesso todo e eu ajudei nesse caminho. E eu tenho uma cliente que, quando eu entrei no meu mercado, né, no meu mercado volante na época, em 2008, eu entrei no meu mercado volante com um ultrassom. Eu tenho uma cliente que ela me estendeu a mão. Era uma colega minha, depois ela se tornou amiga, e ela sempre foi muito leal a mim. Só que, com o passar do tempo, por questões geográficas, de distância, de estratégias de mercado, onde eu comecei a concentrar mais o meu ponto de atuação em uma região, e que era uma região distante do que ela estava. E o problema de trânsito, isso agrava, né? E uma distância que a distância não é medida em quilômetros, né? Eu costumo dizer isso, que a distância do seu cliente não é medida em quilômetros, ela é medida em tempo que você leva para chegar lá. Então, às vezes, pode ser 10 quilômetros, porém com um trânsito que faz você levar 1 hora para você chegar lá, certo? E foi exatamente isso que aconteceu. E o que ela se viu forçada? A usar outro serviço de imagem, e não mais o meu. Só que ela sempre foi uma cliente leal. E ela, há pouco tempo, entrou em contato comigo, conversando comigo, fazia tempo que nós não nos falávamos, e ela entrou em contato comigo como assim, como se a gente estivesse sempre junto, sempre fazendo exame, numa relação, inclusive, de amizade ali, e ela estava com um caso muito complicado, e ela falou: esse caso aqui, eu quero que você faça o exame com o Vicente. E ela me encaminhou o paciente. E o paciente veio, e ele não fez só um procedimento, ele fez vários procedimentos dentro
do meu centro diagnóstico, a conta deu muito mais alta do que costuma se dar pelos vários procedimentos que fez. E, ou seja, essa cliente, mesmo não usando o meu serviço, ela é leal a mim. Ela me indica. Ela fez o cliente dela enfrentar a distância para fazer aquele exame específico. E isso é rentável. Isso é lucrativo. E é isso que a gente tem que estar desenvolvendo na nossa prestação de serviço. Porque eu vejo que existe uma ânsia muito grande de estar se buscando conquistar novos clientes, e eu vejo poucos profissionais focados na lealdade do cliente, na fidelização daqueles clientes que já conquistou. Porque acha que o quê? Que o número de exames que faz é sempre insuficiente. Ah, eu quero fazer um exame por dia. Aí você faz um exame por dia. Agora eu quero fazer 2. Agora eu quero fazer 3. Agora eu quero fazer 4. Agora eu quero fazer 10 exames por dia. E fica nesse processo só focado. Eu preciso de mais clientes, preciso de mais clientes, preciso de mais clientes, preciso de mais clientes. E os seus clientes que você já tem? E esses que te pedem um exame por dia? Qual tem sido o seu nível de dedicação e estratégias para focar nesse? Isso é algo que eu observo dentro das dezenas de vets da imagem que fazem parte do meu treinamento online. E eu vejo também que existe uma crença limitante, é de achar que o cliente só enxerga benefício de preço, benefício de dinheiro. Não, isso eu ouço com muita frequência. Não, porque no meu mercado, os clientes eles só indicam o exame para quem tem o exame mais barato ou para quem faz eles ganharem mais. Isso é o que eu mais ouço. E isso é uma mentira? Sim, é uma crença. Porque não existem só clientes assim. A diversidade de clientes na nossa área, ela é enorme. Existem sim aqueles clientes que só estão buscando um preço e não um exame. Eles não se importam com o exame que vai ser feito, com a qualidade. Eles só querem saber do preço. Existem, claro, em todos os mercados existem. Agora também existem muitos clientes que eles querem pagar um valor justo para ter um bom exame. Tem aqueles clientes que querem pagar caro para terem o melhor exame da cidade. Tem aquele cliente que quer fazer um exame com o melhor profissional da região, pelo status. Porque eu sou atendido por fulano tal. Existem vários tipos de clientes. Por isso que se você começa a focar nas estratégias da lealdade, da fidelização, você vai atrair clientes interessados nisso, em relacionamento. Clientes que querem muito mais do que somente um exame. Querem um parceiro para estar ajudando a crescer o negócio deles. Para estar ajudando a crescer a clínica, o hospital, o consultório deles. E eles não estão interessados somente no preço. Só que quando você usa a estratégia da promessa irresistível, dando dinheiro e fazendo com que o seu cliente fique retido de forma impositiva a você, você vai atrair quem? Clientes que querem preço. Você atrai os clientes que você quer. E você precisa também entender, e eu acho que é nesse momento do vídeo aqui, está bem claro para você, que se
você achar que um cliente fiel é aquele leal, é aquele que só faz exame com você e não faz com mais ninguém, a chance de você se frustrar é muito grande. Você já sacou que um cliente leal é aquele que indica sua marca, indica seus exames. Quando eu falo sua marca, né? Tá vendo como é que eu trago o serviço de imagem como um negócio? Para você que é novo no Improvet, você vai se acostumar com isso. Porque o nosso serviço de imagem ele é um negócio, ele não é simplesmente um trabalho. A gente não simplesmente compra um aparelho de imagem e começa a prestar um servicinho. É aquela. É aquele. Parece que é aquele menino ou aquela menina que faz serviço de imagem, né? Não, é um profissional, é profissionalismo, é um negócio mesmo, né? Então você vai se acostumando com isso. Então, o cliente leal é aquele que indica exame para você, que fala bem de você, que indica para tutor, que indica para outros veterinários, para colegas, mesmo que em alguns momentos ele não use. Quantas vezes eu fiquei assim, mordido no meu início, quando eu chegava numa clínica para fazer um exame no serviço volante e eu encontrava uma pasta que não era minha. Nossa senhora, eu tinha vontade de morder o dedo, de me descabelar. Eu falei, não é possível que esse cliente está me traindo, né? Esse cliente está me traindo. Ou seja, né, eu queria ter a posse do cliente, mas isso não existe. O cliente é livre, ele precisa ter a liberdade. As pessoas querem ser livres, não é verdade? Até como consumidores. E aí eu ficava mordido, como é que pode? Não é possível. Poxa, será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu errei algum exame? Será que foi porque eu neguei um exame? Será que foi porque eu falei tal negócio certa vez? Aí a gente começa a entrar numa neurose que não é nada disso. Às vezes era porque eu não podia atender e era um outro cliente. E ele precisava fazer o exame rápido. Era exatamente isso. Mas ele, para ser leal, ele indica. Então, se ele fica, por exemplo, usando o seu serviço e de um outro, tá? E ele não, para ele é indiferente estar fazendo exame com você ou com outro. Ele não fica trazendo a sua marca. Se você faz uma pesquisa de satisfação para ele, ele se sente satisfeito com a sua prestação de serviço. Acha que você presta um serviço muito bom, mas ele não vende o seu serviço. Então ele não é fiel a você, ele não está sendo leal a você. Ele usa o seu serviço, mas comparativamente, para ele, as duas coisas são iguais. Se você fizer ou se o outro fizer, para ele não faz diferença, tá? Esse cliente, ele ainda é melhor, muito melhor, do que aquele cliente amarrado pelo preço. Porque do preço ele só quer o dinheiro. Aí não importa nome, não importa aparelho, não importa técnica, não importa nada. Ele só quer o dinheiro. Quem der mais, leva. Esse outro cliente, ele gosta de usar o serviço, mas ele não é o fiel, ele não é o leal que vende a sua marca. Tanto faz um ou outro. E tem o fiel, tá? Tá claro isso, não é? E aí e como que você faz para conquistar esses clientes? Como? Como transformar os seus clientes em clientes fiéis leais? Qual é o jeito errado? É você ir pelo caminho mais fácil. Qual é o caminho mais fácil? Você pensar que cliente só quer dinheiro. Vou dar uma comissão. Faça tanto e não fala assim, né? Porque é antiético, nem se pode, mas negocia. Olha, se você fizer vários volumes de exame, fizer 20 exames, eu te dou um desconto no preço do exame. Esse tipo de coisa. Isso é fácil. Bem fácil. Dá o benefício monetário. E a curto prazo, eu te garanto, vai dar resultado. Você vai conseguir o cliente que você quer. Eu te garanto. Mas eu te garanto também que a médio e longo prazo isso não é sustentável. E pior, não é rentável. Não é lucrativo. Porque o bem da verdade é o seguinte: não importa a quantidade de exames que você faz. O que importa é a receita que você faz com os seus exames.
Então, vamos supor. Imagina que você faça 5.000 reais em exame. Não importa se você vai precisar. O que. Não é que não importa, mas imagina que 5.000 reais. E você faz 20 exames para fazer 5.000 reais. Ou faz 10 exames para fazer 5.000 reais. Se você for analisar o seu negócio, você vai olhar assim: ah, esse mês eu fiz 10 exames. Tá bom. No mês seguinte eu fiz 20. Ah, então eu cresci, né? Não. Quanto que você faturou? Qual que foi a receita? Que é a receita? Que é o dinheiro mesmo que você fez em exame? Ah, não, eu fiz 10 exames, fiz 5.000. 20 exames, eu fiz 5.000. Sabe o que aconteceu? Seu lucro foi até menor. Você precisou fazer mais exame para ganhar a mesma coisa. Quanto mais exame a gente faz, mais a gente gasta para fazer, né? Porque existe um custo para a gente estar fazendo, executando cada exame. Custos diversos, né? Tem custo de gasolina, o custo de tempo, o custo do material gráfico, o custo da sua equipe, vários custos, né? O custo de imposto, de taxas, enfim. Quanto mais você fizer, mais você gasta. Então, o que você tem que olhar não é só o número de exames, você tem que ver a sua receita. E é por isso que a médio e longo prazo, se você está com a estratégia do preço, se alguém cobrir o seu preço, você perde seus clientes, você vai ter que sair correndo atrás de outro para estar fazendo, de repente seu faturamento que era de 5.000 caiu para 1.000, você vai ficar desesperado, vai ter que correr atrás de alguém para recuperar esse dinheiro, talvez você queira até dar mais benefício monetário. O jeito certo, ele é um pouquinho mais trabalhoso, porque você, para construir um cliente leal ao seu serviço, você precisa criar relacionamento. O cliente precisa ter um envolvimento emocional com você. Por exemplo, o exemplo que eu dei dele fazer parte da sua história. Existe um envolvimento emocional. Ele se sente feliz por fazer parte da sua história de crescimento profissional, porque te ajudou. E relacionamento, a gente sabe que ele não se constrói da noite para o dia. Não é com uma mensagem trocada que a gente cria um relacionamento, não é verdade? Nem com os nossos familiares. Às vezes tem familiar que a gente nem se relaciona. E tem amigos que a gente tem um alto relacionamento mesmo não tendo sangue envolvido. E eu vou agora te passar uns passos importantes para você construir clientes leais ao seu serviço. Tá? Se você puder anotar esses passos, vai ser muito importante. Então, se você estiver assistindo esse vídeo, ouve eles agora, de repente você volta nesse minuto aqui para você anotar tudo isso que eu vou fazer. Porque esse conjunto não é uma coisa só. Esse conjunto que eu vou passar para você vai te ajudar a construir clientes leais ao seu serviço, que são os clientes mais lucrativos, que trazem mais retorno financeiro, que vão trazer mais segurança e sustentabilidade ao seu serviço a médio e longo prazo. Tá bom? Beleza? Primeiro, desenvolver uma perspectiva adequada do seu serviço para o cliente. Por exemplo, se você oferece um serviço volante e o cliente quer que você esteja lá, não, eu quero, você consegue estar aqui a qualquer hora do dia, a qualquer momento que eu ligar? Não, não é verdade? Se você é volante, você não está indo de lugar em lugar? Às vezes você vai lá, vai fazer um exame, se ele quiser que você volte para lá no mesmo dia, dependendo da sua agenda, você não consegue.
Então você tem que deixar alinhado com o seu cliente a perspectiva em relação a isso. Ou então você tem um serviço fixo e o cliente quer que faça um exame volante. Você vai conseguir prestar serviço? Não, você não é fixo. Você não vai conseguir ir lá. Não é verdade? Então, deixa claro para o cliente qual é o seu modelo de negócio. Olha eu falando de negócio de novo. Que é o modelo? Seu modelo é volante? Você não vai lá? Deixa claro para ele como é que funciona o seu serviço. Se é fixo, deixa claro. Bem claro. Mantenha sempre contato com o seu cliente. Das mais diversas maneiras possíveis. Seja por redes sociais, seja presencialmente, seja com visitas, não importa. Às vezes, você como um prestador de serviço volante, você pode entrar numa clínica e sair e nem ver o seu cliente. No caso que eu estou falando do veterinário. E nem conversar com ele. Ou então você só conversa da parte técnica com ele, mas ali isso não é suficiente para você construir um relacionamento. Você foi e passou igual um furacão na clínica. Não. Mantenha um contato mesmo, frequente, de uma conversa. De conversar sobre a vida, sobre o cotidiano, sobre os principais desafios que o cliente está enfrentando. Entregue um serviço discricionável. Sabe o que é isso? É você entregar além do seu dever. Além e além. Isso aqui não significa que você tem que fazer parte clínica, tá bom? Ah, não, já sei. Eu vou fazer os meus exames e, além disso, eu também vou passar o tratamento. Tem clientes que vão pedir isso para você, tem clientes que vão, se você fizer isso, eles vão entrar numa bronca com você e você vai ter um sério problema, porque eles não querem ter interferência em relação a isso. Você entregar e além do seu dever é o quê? É você estar sempre tentando ajudar o seu cliente da melhor maneira possível dentro do que é cabível para você. Você entrega muito mais do que um exame. Você entrega uma personalização. Você se entrega uma preocupação. Você entrega uma dedicação em ajudar a solucionar um problema. Às vezes você identifica que o cliente está com um problema de gestão financeira e aí você indica alguém que consiga estar ajudando esse cliente a organizar a parte financeira dele. Entende que isso vai muito mais do que o seu exame? Seja leal ao seu cliente. Se você busca lealdade, seja leal a ele. E o que é ser leal a ele? Seja honesto, seja íntegro, seja ético com ele. Tenha lealdade. Porque se você dá lealdade a ele, você recebe lealdade. Empodere o seu cliente. Quem é a estrela do negócio é o seu veterinário e não é você. Não sou eu. Quando eu dou um diagnóstico, eu não quero que o cliente, o tutor, reconheça que o que salvou a vida dele foi o meu diagnóstico. Sério, estou falando de verdade. O que eu quero é que o tutor reconheça que o meu diagnóstico ajudou o veterinário a salvar a vida. Porque a estrela é ele. Então a gente tem que empoderar ele. Nossa, parabéns pelo seu tratamento. Que cirurgia fantástica que você fez. Que incrível. Nossa, mas você está melhorando a cada dia, hein? O seu negócio não para de crescer. É isso, empodere o seu cliente. Outro ponto importante. Lembre-se dos exames que você fez para o seu cliente. E aí aqui vale também para tutor, principalmente para o tutor.
Tutor chega para você. Olá, tudo bem? Aí você, oi, tudo bem? Ah, você tá com o Bob, né? Eu vejo aqui, o Bob fez um ultrassom faz 5 meses, né? Que ele fez um ultrassom e ele estava com gastrite. Como é que ele tá? Ele tá bem agora? Não, olha, disso aí ele já melhorou, mas sabe qual é o problema? Agora ele tá com isso, tá com isso, tá com aquilo. Você se lembra, e para você ter essa lembrança, guardar tudo isso na mente é complicado, né? Então, o que, que você tem que ter? Você tem que ter um processo de gestão de laudos eficiente, onde você consiga acessar rápido o histórico do seu paciente, o histórico da sua clínica. Isso é gestão, é administração, é organização. Agora, se você fica, se os seus laudos fica tudo salvo, tudo de maneira não padronizada, tudo desorganizada dentro do seu computador, e aí o cliente chega, você não, se ele não trouxer o laudo anterior, você não sabe nem sabe o que foi feito, aí é difícil. Então você tem que ter mecanismo para você lembrar disso. E dentro desse processo, você constrói uma coisa muito importante: a confiança. Por isso que você tem que sempre procurar indicar as coisas certas, ser ético, ser íntegro, ser honesto. Por exemplo, se o paciente precisa fazer um ultrassom, indica um ultrassom. Se você não vê necessidade nenhuma de fazer ultrassom, diga que não tem necessidade nenhuma de fazer ultrassom. Indique o que precisa ser realmente feito. Por exemplo, imagina que um cliente veio para você para fazer um raio-x de uma coluna inteira, para fazer 10 projeções. E, de repente, você começa o exame e já viu que com 4 projeções avaliando a região tóraco-lombar e lombar, você já identificou a lesão do cliente, a lesão do paciente. Com 4 projeções, o paciente chegou para pagar lá 10, ele já está preparado, inclusive ele está com dinheiro para pagar 10 reais, 10 projeções para você, tá? Se você cobra por projeção. E aí você com 4, aí o que, é que você faz? Você está fazendo os exames, você conversa com o seu veterinário, e aí você fala para o seu veterinário: olha, eu já achei a lesão aqui. Você quer mesmo que eu vá até a região cervical ou já está suficiente aqui? Ah, não, já está suficiente aí. Seja honesto. Aí você vai estar conquistando a confiança do seu cliente. Até que chega um momento que o cliente vai falar assim com você: não, olha, faz o exame desse paciente aqui e se precisar de qualquer outra coisa, tá? É só você já pode fazer, não precisa nem me falar. Porque você conquistou a confiança dele, você sabe, o cliente tem certeza de que o que você está indicando é porque vai ajudar a trazer o diagnóstico. E não é que vai ajudar você a ganhar mais dinheiro. Entende? Isso é muito importante para a construção da lealdade. E estar disponível quando for mais necessário. Você está disponível para ele, para tirar uma dúvida dele, para dar um esclarecimento para ele, para atender ele, às vezes, até num horário especial, onde você faz um esforço acima do que o tradicional, desde que seja viável para você fazer o atendimento, desde que você consiga, você faz isso. Então, com esses passos, desenvolver uma boa perspectiva, manter contato sempre, entregar um serviço além do dever, ser leal ao seu cliente, empoderar ele, lembrar dos exames que eles fazem, estimular a confiança e estar disponível. São 8 elementos que vão ajudar você a construir um relacionamento com o seu cliente, trazer um envolvimento emocional junto com ele e transformar esse cliente
num cliente altamente lucrativo, duradouro a médio e longo prazo, fazendo com que você sempre tenha um serviço de imagem seguro, sustentável, lucrativo, referência na sua região, valorizada. Porque é exatamente isso que eu quero e desejo que você tenha no seu mercado. Exatamente isso, que você tenha essa transformação.